Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Sou Tenório Cavalcante, dirigente da Escola Bíblica da Congregação Cajueiro, na Igreja Rede Esperança, aqui em São José da Coroa Grande, campo liderado pelo pastor Jadiael Rocha. Pedimos a você que se inscreva em nosso canal, deixe um like, comenta, compartilha nossos vídeos. Gente, já estamos aqui se despedindo de uma lição maravilhosa, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação israelita. Gente, uma lição muito prazerosa, onde a gente aprendeu. Eu quero agradecer a você que esteve conosco durante toda essa temporada, 3 meses estudando a lição, e hoje iremos estudar a última lição, não é? Com o tema o cativeiro de Judá. A próxima lição, gente, é essa aqui. Eu comprei a minha lição capa dura, tá bom? E eu já coloquei a fitinha, que todos os livros meus gostam de colocar uma fitinha, já pra gente ficar marcando as lições que a gente tá. A lição agora é sobre o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. O livro de apoio é o livro de Elienay Cabral. Você precisa adquirir, é muito bom. Gente, mas como vamos agora despedir da última lição da revista do 3º trimestre, pedimos a você que acompanhe algumas anotações. Nós não vamos ler a leitura bíblica em classe, por questão de o vídeo não ficar tão longo. Nós passamos pelo o Reino Unido, que foi o reino a monarquia do rei Davi, do rei Salomão, que eram o Reino Unidos. E depois passamos pelo reino dividido, que foi ali Jeroboão e Roboão, no Reino Norte. Todos os 19 reis do Reino Norte foram maus. Reino Sul, tivemos 20 reis. Dos 20 reis, 12 foram maus e 8 foram bons. Então tá a classificação do Reino Norte, 19 reis maus. Não teve um que prestasse no Reino Norte. Todos foram maus. No Reino do Sul, dos 20, 8 foram bons, 12 foram maus. O cativeiro de Judá, o texto áureo aqui diz assim, está escrito no livro de 2 Crônica, capítulo 36, versículo 16. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra seu povo que mais nenhum remédio houve. Chegou um ponto que não havia mais remédio para a tamanha perversidade, para o tamanho do pecado que o povo de Israel estava cometendo. Como eu falei, 19 reis do Reino Norte, todos foram maus. 8 reis do Reino Sul foram bons, 12 foram ruins. Então é muito preocupante sobre essa questão do reinado, não é? Do reinado do Reino Sul e de Judá. E agora veio o cativeiro. Zedequias reinou 11 anos. E no 9º ano do seu reinado, faltando 2 anos para concluir, a invasão, a tomada da Babilônia através do rei Nabucodonosor. E a gente observa alguns pontos fundamentais que nós temos que aprender. Os motivos da decadência de Judá, a teimosia de Zedequias e a queda de Judá. Então, Zedequias, na realidade, deve-se notar que Zedequias, o reinado dele foi um reinado entronizado. O reinado dele foi um reinado entronizado. O rei Nabucodonosor toma Jerusalém, queima o templo, e agora ele assume toda a região que ele toma e coloca
um rei entronizado, colocado por Nabucodonosor. Zedequias não foi um rei colocado por Deus, mas foi um rei colocado por Nabucodonosor. O declínio espiritual de Judá foi justamente por não acreditar na mensagem do profeta, por não acreditar na mensagem do profeta Jeremias. Jeremias, que foi contemporâneo, jovem, junto com o rei Josias, que presenciou uma reforma espiritual, tanto espiritual como da Páscoa, que jamais havia acontecido. E Jeremias enfrenta uma situação muito complicada. Por que situação complicada? Justamente porque Jeremias estava profetizando sobre o futuro de Judá, o futuro de Jerusalém, mas o que ele mais enfrentava era os falsos profetas. Os falsos profetas que profetizavam profecias que Deus não ia desamparar Jerusalém. Profecias que Deus não ia permitir que Jerusalém, que Judá, fosse tomada. Então, o povo preferia mais acreditar nos falsos profetas, nas falsas mensagens. E Jeremias teve que enfrentar isso. E ele profetiza que a cidade iria ser tomada, iria ser destruída. E Mateus 23 e 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Mataram Zacarias, filho de Baraquias, entre o santuário e o altar. Dentro do templo, dentro da igreja, o povo matou entre o santuário e o altar. Versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados, quis tanto ajuntar como a galinha junta os seus pintos debaixo das vossas asas, e não quiseste. Então, um dos motivos que levaram à decadência de Judá foi esse, foi não escutar a palavra do homem de Deus, foi continuar na idolatria, matar pessoas inocentes, cometer injustiça social. Em Deuteronômio 28 e 48, sobre esse cativo, sobre esse cativeiro. Deuteronômio 28, versículo 48. E 48. Assim servirás a teus inimigos, que o Senhor vingará contra ti, com fome, com sede e com nudez, e com falta de tudo. Olha o texto, com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que tenha destruído. Deixa eu explicar. Deuteronômio 28, do capítulo 28, versículo 1 a 14, falam das bênçãos. Toda a sorte de bênção que Deus preparou para nós. Mas do 15 ao 68 fala da maldição. E que se a gente não obedecesse, se o povo de Israel não obedecesse os mandamentos de Deus, não fosse reto, se o povo de Israel não estivesse pecado contra o Senhor, ia acontecer tudo que está escrito no versículo 1 ao 14, as bênçãos de Deus. Mas como o povo desobedeceu, Deus em Deuteronômio já falava que se eles não andarem nos caminhos de Deus, o que ia acontecer é que aqueles que desobedecem a Deus irá servir ao inimigo. Aqueles que desobedecem a Deus
irá ser tomado como Nabucodonosor tomou Israel. E será com fome, e será com sede, com nudez, com falta de tudo. Deus disse, aqui está a bênção em Deuteronômio 28, 14. 28, do versículo 1 a 14. Mas aqui está a maldição para quem desobedecer. Uma nação vai invadir você. Uma nação vai te fazer de escravo. Uma nação vai te aprisionar. Então já havia profetizado, Deus já havia falado em Deuteronômio. Jeremias capítulo 3, versículo 6. Disse mais o Senhor nos dias de Josias, quando Josias ainda estava vivo. Disse mais o Senhor nos dias de Josias, visto o que fez a rebelde Israel? Profeta usado pelo Senhor perguntando. Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Quando trata-se de prostituição, não é apenas o pecado contra a carne, o pecado sexual, mas fala da prostituição, de se misturar com outros deuses de outras nações, adorar a imagens e a pessoas a quem Deus nunca permitiria dividir a sua glória com ninguém. Ainda lendo o versículo 7, Jeremias capítulo 3, versículo 7 agora. E eu disse, depois que fiz tudo isso, volta para mim, mas não voltou. Eu vi isso, a sua aleivosa irmã Judá. Veja o que é que Deus está dizendo. E eu disse, depois que fez tudo isso, depois que o povo pecou, depois que o povo blasfemou, se desviou, Deus ainda disse, depois que fez tudo isso, volta para mim, Judá, volta para mim, Israel. Mas não voltou. E ali andou, prostituindo-se. E viu-se isso a sua aleivosa irmã Judá. Depois que Josias morresse, Judá seria cativo. Mas Deus falou isso. Mas se Zedequias também tivesse sido um rei que se humilhasse perante Deus, ele também seria perdoado. Deus havia adiado também esse momento. Mas Zedequias, um rei entronizado, não é? Porque Joaquim, ele só foi 2 meses rei. E depois, ele é tirado pelo Joaquim, é tirado por Nabucodonosor e coloca Zedequias. E Zedequias trai a confiança do rei Nabucodonosor. O cativeiro foi o remédio amargo que Deus usou para ver se conseguia sarar o pecado de Judá. Mas, como está escrito em 2º livro de Crônica, capítulo 36 e 16, que mais nenhum remédio houve, o povo não quis mais o remédio. Não houve mais remédio que sarasse Israel da idolatria. Caro professor, estamos terminando o trimestre e pedimos a você que olhe as cadernetas dos seus alunos, veja quantos estão faltando, vá em busca dos seus alunos, diga a ele que a escola bíblica está com saudade e diga a ele que tem uma nova revista chegando que vai revelar a vontade de Deus para nós. Vamos estudar. A próxima lição vai ser a primeira lição da revista O Apóstolo Paulo. A lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios. Que não falte na escola bíblica, venha todas as segundas-feiras às 19 horas. Esperamos vocês. Lembre-se, quem não assenta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz. Participe da Escola Bíblica Cristã. Igreja Evangélica Rede Esperança.